Hinata tinha seu Byakugan ativo, escaneando tudo ao redor e o mais longe possível em direção à fumaça. Enquanto eles saltavam por entre as árvores, ela não conseguia parar no meio do caminho, mas conseguiu parar no próximo galho. Naruto pousou ao lado dela. O que houve? Ele sussurrou. Eles estão em menor número. Vejo pelo menos 10 Jounin, 15 uma Chunin, uma vintena de Genin e um esquadrão do que parece ser da classe Ambu. Eles são todos do som. O pânico estava aumentando em sua voz. Naruto soltou uma série de palavras muito coloridas que fariam Itachi empalidecer se soubesse que um dos membros de seu clã havia dito algo do tipo. E quanto a Ibiki Shouji? Hinata empalideceu e olhou novamente. Inconsciente. Merda. Os olhos de Naruto se franziram, e era óbvio que ele estava pensando bastante. Ok, precisamos tirá-los de lá, acordar os Chunin, alertar quaisquer patrulhas em nossa vizinhança e voltar para Konoha. Aqui está o que faremos. Ei, Kenmaru, você sente alguma coisa? Não. A área é segura, certo? Sim. Bom. Foi naquele momento que o plano de Naruto e Hinata começou. Lentamente, uma névoa sobrenatural que era atingida de preto rolou da floresta. Os ninjas do sol estavam nervosos. O que é isso? Um espectro negro que parecia ter acabado de se materializar da névoa foi visto pelo grupo nas bordas da clareira. Seus olhos brilhavam em azul, e a intenção de matar que emanava dele fez todos, exceto os Ambu e os Jounin, congelarem de medo. As sombras ao redor dele pareciam rolar para fora dele e para o chão. Muitas das plantas ao redor da coisa estavam murchando e morrendo, como se sua força vital tivesse sido sugada. Tão silenciosamente quanto apareceu, ele se foi. Em um minuto ele estava ali, e no outro parecia simplesmente se dissipar. De repente, sem aviso, 50 desses espectros saltaram das árvores e atacaram de frente, cada um enfrentando um Nin, e todos os Ambu estavam em dupla equipe, assim como alguns dos Jounin. A luta foi brutal, mas os espectros foram contidos. Isto é, até que a saraivada de flechas de chakra perfurasse a fumaça deixada para trás quando cada Kagebunshin se dissipava. Desnecessário dizer que quase todos os Genin e a maioria dos Chunin estavam mortos ou incapacitados. Apenas 2 ou 3 dos Jounin não conseguiam lutar, mas todos os Nissans, incluindo os Anbu, tinham algum tipo de ferimento, mesmo que fossem apenas alguns hematomas aqui e um Tenketsu fechado ali. Após a saraivada de flechas, o vento começou a soprar para longe a névoa, deixando uma clareira vazia. Merda! Senhor, a patrulha de Konoha se foi. Droga! A notícia pode chegar à aldeia deles. Precisamos pegá-los. Conforme o grupo lentamente se recompunha, eles pularam nos galhos das árvores para perseguir quem quer que os tivesse atacado. Infelizmente para eles, as árvores eram pouco mais do que um campo minado de proximidade, ativando notas explosivas. As primeiras explosões eliminaram pelo menos um inimigo cada, mas depois disso, eles ficaram mais cautelosos. Infelizmente para eles, isso retardou seu progresso para um rastreamento. As armadilhas de laços e projéteis aumentaram suas perdas. Nem preciso dizer que eles estavam putos. Hinata estava novamente agindo como a batedora do prefácio. Atrás dela, o verdadeiro Naruto estava ativamente coletando chakra ao redor dele para repor o que ele tinha usado para fazer a névoa, Kagebunshin, a saraivada de flechas de chakra, armar as armadilhas e colocar o desagradável genjutsu em seu rastro. Era o melhor que Ibiki havia ensinado a eles. Basicamente, fazia cada pessoa pega nele e enfrentar seu maior medo. O problema era que Naruto tinha despejado quase metade de suas reservas de chakra, do selo, para fazê-lo. A quantidade de chakra era mais do que suficiente para dar a ele o poder de infligir fisicamente os ferimentos que o genjutsu disse à mente deles que eles tinham. Poderia ser facilmente fatal. Outro quarto de sua capacidade total era tudo o mais que ele tinha feito, deixando com um quarto de poder. Pelo menos, ele está em um quarto do que ele pode acessar. Entrarei em mais detalhes depois. Para simplificar agora, o selo pode conter cerca do poder de 9 caudas e meia da Kyuubi. A metade extra era um amortecedor para que o selo não sobrecarregasse e quebrasse.
Kyuubi nunca foi selado, então o selo foi preenchido com o chakra de Naruto, aproximadamente o poder de uma 9 caudas em quantidade de chakra, mas Yokai é muito mais potente do que até mesmo o Nature Chakra. Se aqueles ninjas nos alcançarem, não terei poder para detê-los. Tenho que repor minhas reservas o mais rápido possível. Os Kage Bunshin que carregavam as formas inconscientes de Ibiki Sensei e Shoji também estavam coletando pequenas quantidades e enviando-as de volta pelo Limp para Naruto, aumentando efetivamente a taxa em que eram coletadas. Infelizmente, os Kage Bunshin só podiam fazer muito se não quisessem se dissipar. Eles deram de ombros e continuaram enquanto voltavam para o acampamento. Kagemaru rolou em seu saco de dormir. Ele se aninhou mais perto de seu amante. Mil, por sua vez, se aninhou mais perto dele. Droga, é muito cedo para levantar. Cara, agora não consigo mais dormir. Ele se sentou e pensou em como a vida tinha sido desde que começou esta tarefa. No começo, era tudo negócios, patrulhando a fronteira com pouca interação entre sua equipe e ele. Mas, conforme as coisas progrediam, Mil se apaixonou por ele, e ele sentia o mesmo. Pelo menos suas noites não eram mais completamente monótonas, então as coisas não estavam tão ruins quanto poderiam ter sido. Além disso, não havia preocupações sobre Mil engravidar tão cedo. Kagemaru não era um médico nem sem motivo. Ele conhecia todos os jutsus de controle de natalidade mais eficazes e os usava de acordo. Divertido. Mil gemeu e sentou-se ao lado de seu amante. Kage-kun? Por que você acordou tão cedo? Não consigo dormir, Mil-chan. Algo está me dizendo para levantar. Foi então que um grupo dos Kage Bunshin que Naruto havia enviado chegou ao seu destino, Hombase. Todos eles, exceto um, rapidamente empacotaram tudo em seus respectivos lugares da forma mais organizada e eficiente possível. No entanto, teve a sorte de acordar Telovers, como eles foram batizados por Shoji. Ele bateu na lateral da barraca algumas vezes para fazê-los acordar. Ei, vocês dois estão acordados aí? Sim, Naruto. O que você quer? A voz sonolenta de Kagemaru respondeu. Ibiki Sensei e Shoji foram atacados, então Hinata e o boss estão levando-os de volta para Konoha, e tentando trazer reforços, ou pelo menos alertar Konoha sobre a aparente força de invasão. Eu e os outros clones estamos arrumando o acampamento e voltando para casa. Vocês dois têm que se levantar e nos seguir para que possamos nos encontrar com o boss. O quê? Mil e Kagemaru disseram em estéreo. Vamos, não temos tempo. Poucos minutos depois, um par de Chunin, felizmente, totalmente vestido saiu da tenda, que foi rapidamente desmontada e colocada nas costas de um dos muitos Kage Bunshin que estavam sendo usados como mulas de carga. Vamos, disse um clone antes de partirem em uma direção aparentemente aleatória. Os 3 Abu que ficaram vivos estavam perseguindo o grupo do que parecia ser 3 Genin, um dos quais estava inconsciente junto com seu sensei Jounin. Um tinha feito alguns Kage Bunshin para carregar seus companheiros de equipe inconscientes. Com alguns sinais de mão, um foi instruído a ir na frente deles para detê-los. Depois de alguns minutos, o Ambu apareceu em um galho na frente do Hyuga que estava liderando o grupo. Dizer que o Ambu ficou surpreso com sua próxima ação seria um eufemismo. A maioria dos Ambu espera que os Genin parem e tremam de medo ao enfrentá-los. No entanto, parecia que Hinata tinha alguma raiva acumulada para liberar. Ela o fez, na forma de seu ataque. Aki Rokuju Yonshou. Quando ela terminou, o Ambu surpreso tinha uma grande quantidade de Tenketsu selados. Claro, ele conseguiu bloquear cerca de metade dos ataques, mas isso só resultou na incapacitação de seus braços. A explosão final foi no coração e na testa. O Ambu agradeceu aos deuses por ter usado seu protetor de testa na testa por baixo da máscara. A máscara rachou, mas ele foi salvo da morte. Ele foi nocauteado, no entanto, e caiu dos galhos. Os outros 2 Abu continuaram a perseguir seus alvos, alheios à aterrissagem esmagadora de ossos de seu amigo. Não ajudou a carreira do pobre ninja que ele tenha caído de cabeça, efetivamente pulverizando sua medula espinhal, cortando a maioria dos nervos em seu pescoço. Ai! Felizmente, ele estava inconsciente antes disso.
Parecia que a sorte estava com os outros dois Anbu. Com um chute rápido, uma saraivada de kunai e shuriken, e vários golpes bem colocados, seus alvos foram efetivamente contidos. Hinata lutou contra o fio ninja que cortava sua carne, grata pelo couro grosso de sua jaqueta para proteger seus braços. Ela estava amarrada e estava sendo segurada pela garganta por um dos Anbu. O outro estava de pé sobre seus dois companheiros de equipe inconscientes, enquanto Naruto só podia assistir enquanto Ninki a segurava colocava uma kunai contra sua garganta. Se você se mover 1 centímetro, eu a mato. Coloquem-na no chão. O olhar gelado nos olhos de Naruto e a ameaça em suas palavras disseram aos dois Anbu que se seus reféns escapassem, suas mortes seriam lentas e dolorosas. Mas qual é a pior coisa que um meiro genin poderia fazer? Você não conseguiria matar uma mosca mesmo se quisesse. Vou te dar uma última chance. Aqui, Naruto ativou seu Amatsu Tenshi no Senchu e puxou a corda para trás, deixando uma flecha de chakra se formar. Deixe ela ir. Qual é a pior coisa que você pode fazer? Eu sou um Anbu, seu desperdício patético de esperma. Você não pode me machucar. Você não está nem no nível da merda de um genin. Com isso, a flecha foi lançada. Antes que tivesse viajado um pé sequer, ela se dividiu em 128 flechas diferentes. Naruto gritou seu ataque. Amatsu Tenshi no Senshuaki, Yakuneju Latsushia. Arco do Anjo Celestial, 128 flechas de Aki. Observe que esta é uma tradução aproximada. A única coisa que sei que está certa é o Yakuneju Atshi. Sei japonês o suficiente para conseguir contar. Você precisa saber pelo menos isso se for passar 6 semanas lá. Ajuda quando for fazer compras em mercados ao ar livre. Os vendedores precisam conseguir dizer os preços de seus produtos. As flechas dispararam em volta do ninja, parecendo que o mundo inteiro tinha errado. O sorriso do homem, embora escondido atrás de uma máscara, desapareceu quando ele viu cada flecha se curvar e atingi-lo simultaneamente. Ele foi jogado no ar, derrubando Hinata, e caiu com força em seu ombro. Seus Tenketsu foram selados. Você não pode mais moldar chakra. Infelizmente para você, todas as minhas flechas inseriram o chakra da natureza em seu sistema. Você tem menos de 1 minuto de vida. Adeus. O suave e monótono Naruto disse isso. Pense como Neji quando ele está falando sobre o destino. Enviou arrepios para cima e para baixo nas espinhas de Hinata e dos outros Anbu. Eles assistiram horrorizados enquanto o chakra da natureza se misturava com o chakra humano. O resultado? Uma versão modificada da força vital. Infelizmente para o Anbu, ele estava em uma floresta. Quando essa mistura vazou para o chão, a grama abaixo dele disparou, perfurando completamente seu corpo. Os gritos que ele soltou confirmaram sua dor, apenas para serem silenciados mais tarde quando as raízes das árvores perfuraram o corpo do homem, sugando da mistura preciosa. Todas as plantas que absorveram a força vital cresceram diante de seus olhos. As árvores já gigantescas dispararam vários andares acima das outras, e os talhos de grama se tornaram tão grossos quanto os pulsos de Naruto, quase como bambu. Não sobrou nada do corpo do homem, exceto um grande tufo de grama gigante que se alimentava dos nutrientes do cadáver. O outro Anbu estava congelado de medo. Não ajudou que o olhar de Naruto tenha mudado para ele. Antes que Naruto pudesse reagir, no entanto, o Anbu sacou uma kunai e jogou na Hinata atordoada. Hinata, cuidado! O grito de Naruto veio tarde demais. O olhar de Hinata mudou para o Anbu. Assim que seus olhos fizeram contato com ele, ela sentiu uma dor enorme no olho esquerdo. Naruto só pôde assistir horrorizado enquanto a kunai arremessada pegava a Hinata desprevenida e perfurava completamente seu olho. O grito de gelar o sangue de Hinata ressoou pela floresta enquanto sua mão se erguia para tentar estancar o fluxo de sangue que jorrava de seu ferimento. Naruto correu para frente enquanto Hinata caía no chão. Hinata-chan. Hinata olhou para o rosto de Naruto enquanto ele se agachava sobre ela. Ela só conseguia ver metade do que normalmente conseguia. Uma estranha calma tomou conta dela. Sua voz estava atormentada pela dor.
Ela estremeceu e estendeu a mão, segurando o rosto mascarado de Naruto. Naruto-kun, a Shiteru, o corpo dela ficou mole. Naruto agarrou a mão dela e a segurou no rosto. Suas lágrimas estavam encharcando a frente de sua máscara, mas ele não se importou. Ele só podia assistir enquanto seu amigo mais próximo morria em seus braços. Ele não conseguia fazer nada. Sua dor mudou lentamente, transformando-se em pura raiva. Naruto se levantou e encarou o Anbu que havia jogado a kunai. A intenção assassina que emanava dele era forte o suficiente para ser sentida em todo o caminho em Konoha. Eles nunca sentiram nada tão forte, exceto da Kyuubi. Naruto alcançou seu selo, puxando todo o chakra que podia para fora dele. Inundou e queimou seus caminhos de chakra. Não foi o suficiente. Ele continuou puxando e puxando. Pedras e torrões de terra e grama começaram a flutuar no ar pela quantidade massiva que Naruto estava reunindo. Uma revelação veio sobre ele. Se eu puxar muito mais, meus caminhos de chakra serão queimados além do uso. Não é o suficiente. Droga. Espere, e se eu puxar não através dos meus caminhos de chakra, mas para fora do meu corpo? Com isso, Naruto encontrou o buraco no selo que Kyuubi havia feito enquanto escapava naquele dia fatídico. Ele forçou tudo que tinha para fora daquele buraco, moldando ao redor de seu corpo. Para o Anbu, ele só viu Gaki tremendo de raiva. Rapaz, ele ficou surpreso quando o chakra explodiu de seu corpo. O chakra estava brilhando em um azul tão brilhante que o contorno sombreado do garoto era a única coisa visível. Os olhos de Naruto estavam brilhando no mesmo azul penetrante e brilhante que seu chakra estava enquanto sua linhagem capturava cada iota de chakra que seu selo havia expelido. Ele o reuniu ao redor de si como uma mortalha. Não tomou forma ou formato reconhecível. Parecia flutuar ao redor do garoto como um incêndio, mas fluía e ondulava como água. A mortalha de chakra era enorme, totalmente mais alta que as árvores, apesar de seu recente surto de crescimento. Ela rasgou o chão enquanto girava ao redor dele, rasgando padrões espirais que fluíam dele. Naruto finalmente havia reunido o suficiente. Naruto esticou o braço, sua mão aberta, estendida em direção à forma trêmula que era um Anbu sonoro. O chakra ao redor de Naruto voou em direção ao seu inimigo, cercando completamente. Ele o levantou vários pés no ar. O homem só podia flutuar ali, completamente sustentado pelo chakra que estava cheio da necessidade de seu sangue. Morra! A voz fria e sem emoção de Naruto teria causado arrepios em qualquer um, mas ninguém, exceto seu inimigo, estava por perto para ouvi-la. O chakra formou uma esfera ao redor do homem. Logo, a bola começou a encolher, apertando cada vez mais. O Anbu não conseguia parar sua pressão inexorável. Ossos rachavam e estalavam conforme eram quebrados pela pressão. A bola continuou a ficar menor, apesar da chuva de sangue que jorrava violentamente dela. Ela continuou ficando cada vez menor, esmagando o que restava em uma pequena bola, menor que uma bola de gude. A energia havia comprimido os átomos do homem juntos em uma pedra preta ultradensa. Nada mais restou do Anbu, exceto a kunai no olho de Hinata e o sangue que cobria toda a clareira. Naruto só conseguia sorrir para si mesmo enquanto a escuridão nublava sua visão. Sua forma lentamente afundou, completamente drenada. A pequena quantidade de chakra restante nele o manteria vivo por pouco mais do que algumas horas. Pelo menos a morte de Hinata foi vingada. Foi então que ele finalmente caiu na inconsciência, alheio ao mundo. Olá aqui. Uau, isso foi divertido. Eu estava pensando em continuar este capítulo, mas decidi que iria apenas postá-lo e escrever outro depois. Não sei quanto tempo terei esta semana. De qualquer forma, há algumas coisas que preciso repassar antes de postar. Não importa quanto chakra você tem, importa apenas o quanto você consegue forçar através do seu sistema de chakra. Se um genin recebesse a mesma quantidade de chakra que um Kage tinha, isso não permitiria que ele fizesse jutsus de alto nível até que seus caminhos de chakra crescessem o suficiente para acomodar o alto fluxo de chakra necessário. Naruto encontrou uma maneira de contornar isso moldando fora de seu corpo.
Ele é o único capaz de fazer isso por causa de sua linhagem. Então essa técnica seria inútil para qualquer outra pessoa, e eles apenas desperdiçariam todo esse chakra. É por isso que o selo amaldiçoado de Orochimaru precisa que uma pessoa morra. Eles são forçados a refazer seus caminhos de chakra para acomodar o incrível influxo de chakra que recebem dele. É uma explicação decente, eu acho. A única razão pela qual Naruto e Hinata estão indo tão bem contra os ninjas do som é porque eles fizeram um ótimo plano, os pegaram desprevenidos, tiveram várias horas para armar armadilhas de antemão e não tentaram lutar contra eles, apenas os distraíram para tirar seus companheiros das garras dos inimigos. Se Naruto tivesse ficado para lutar, ele teria morrido, mesmo com sua nova técnica para controlar seu enorme chakra do tamanho de um demônio armazenado no selo. O chakra da natureza é como o chakra do planeta. O chakra humano é o chakra de uma pessoa. Misture a energia incrível do chakra morto ou não vivo com o chakra vivo ou vivo e é isso que você terá. Na minha história, pelo menos. Não é nada mais do que força vital com esteroides. As plantas foram atraídas por ele, e isso as ajudou a crescer na velocidade em que cresceram. Durou apenas até desaparecer, mas ainda matou o homem. Não se preocupe com ele voltando tão cedo. Duvido que sua alma seja capaz de reencarnar depois disso. O outro Anbu. O chakra de Naruto comprimiu os átomos de seu corpo para criar a Pedra Negra. Foi preciso muita energia. Quase todas as 9 caudas que Naruto podia armazenar. Antes que ele pudesse moldar o chakra fora de seu corpo, ele só tinha acesso a cerca de 1/100º de uma cauda de chakra. O chakra que ele podia acessar era aproximadamente equivalente a um Jounin de nível baixo ou médio. Sim, ele tem muito mais agora. Mais do que todos os Kages combinados e o dobro. Sim. Mas isso tem um preço. Como eu disse, ele só pode extrair uma certa quantidade de chakra ao mesmo tempo sem matar plantas ou interromper o chakra do planeta. Claro, algumas plantas morrendo não é horrível, mas se ele interromper o chakra da Terra, ele poderia literalmente fazer o mundo se tornar instável. Basicamente, o fim do mundo. Sim, linhagem perigosa. Acho que Kami-sama pularia antes que isso acontecesse. Nunca se sabe. Então, como Naruto usou quase todo o seu chakra, vai levar um bom tempo, na velocidade que ele normalmente leva para recuperar tudo. Cerca de 1 ano e meio. Eu tenho outra ideia para isso, mas você vai ter que esperar.